Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Filipa Melo. Desta vez teremos uma emissão diferente com 3 convidados, porque o tema de que falaremos é vasto e multifacetado. Saúde pública, o que é e como se garante. Todos concordamos com certeza com afirmações fortes como: a saúde é um direito de todos e deve ser acessível a todos, ou um sistema de saúde forte é a base de uma sociedade justa, ou ainda, investir em saúde é investir no futuro. Mas como se revelam e efetivam na prática as questões fundamentais da saúde pública? Para conversarem connosco sobre elas, sentam-se hoje no consultório José Manuel Cunha, delegado de saúde e coordenador da Unidade de Saúde Pública, USP, da Unidade Local de Saúde, ULS do Médio Tejo, Paulo Santos Luís, delegado de saúde e médico especialista de saúde pública, e Fernando Nogueira, enfermeiro, especialista de enfermagem de saúde pública da ULS do Médio Tejo. Dou as boas-vindas aos 3. Está aberto o consultório. Vamos lá, haja saúde. As primeiras iniciativas de saúde pública em Portugal remontam a tempos bem remotos, com práticas rudimentares de higiene e saneamento. Mas só no século XIX, a preocupação com as epidemias, como a cólera e a febre amarela, impulsionou a criação de medidas de controlo e prevenção. A figura de Ricardo Jorge, médico, investigador, higienista, professor de medicina, escritor e introdutor em Portugal das modernas técnicas e conceitos de saúde pública, destaca-se nesse período sendo considerado o pai da saúde pública em Portugal. Ele foi responsável pela criação do Instituto Central de Higiene em 1899, que se tornou um marco fundamental para o desenvolvimento da saúde pública no país. O século XX foi marcado por avanços significativos na área da saúde pública em Portugal. A criação do Serviço Nacional de Saúde, SNS, em 1979, representou outro passo histórico, garantindo o acesso universal e gratuito aos cuidados de saúde para todos os cidadãos. 3 orientações centrais regem hoje os princípios do Serviço Nacional de Saúde: a expansão da rede hospitalar, os programas de vacinação, a promoção da saúde, estiveram no início da sua atividade a favor dos cuidados de saúde para todos os cidadãos. Vários desafios contemporâneos se colocam hoje e, para falarmos sobre eles, vamos começar a conversa com o Dr. José Manuel Cunha. Seja muito bem-vindo. Eu começava por lhe colocar uma questão muito simples, que é: o que é ser médico de saúde pública e que temas a saúde pública aborda em Portugal? Obrigado pela oportunidade que me dá. Em nome da definição da OMS da saúde, que é o estado de completo bem-estar físico e mental e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não basta não ter doença para se ter saúde. É uma perspectiva mais holística. Exatamente. Significa que ter saúde tanto tem condicionantes de várias ordens, ambientais, ordens portanto, biológicas e ordens de carris muito mais alargado do que aquele que é ter doença ou não ter doença. Respondendo à sua questão, a saúde pública é a ciência / arte de prevenir a doença, de prolongar a vida e de promover a saúde com base em esforços concertados da população. Daí que
A saúde pública está atenta a vários fatores que contribuem de forma positiva e de forma negativa para esta saúde que todos ansiamos, que todos desejamos. Ou seja, é um esforço conjunto para um bem-estar conjunto coletivo numa perspectiva global do ser humano. Não só do corpo humano, não é? Mas também numa perspectiva de bem-estar geral e bem-estar da sociedade, é isso? Exatamente. É responsabilidade do médico de saúde pública descrever, tanto do local e dos locais sob a sua supervisão, analisar os fatores que contribuem eventualmente para a saúde ou para a falta dela, interpretar estes fatores e comunicar finalmente. Isso passa por fazer um diagnóstico da situação local, fazer uma espécie de abordagem geral de tudo quanto, dos fatores característicos de uma determinada zona, de um determinado país, de uma determinada localidade, verificar o que há de qualidade de vida, do ar, da água, da alimentação e de outros fatores que contribuem para a satisfação e a felicidade das pessoas. De todos os cidadãos. É uma abordagem geral, mas ao mesmo tempo é um raio-x também, não é? Portanto, muitos fatores têm que ser tidos em conta. O que é que diferencia? Enfim, já nos deu uma resposta com a introdução que fez, mas é importante deixar claro que há diferenças entre a medicina clínica e a saúde pública, porque muitas vezes confunde-se, não é? Exatamente. Embora sejamos todos médicos, a saúde pública tem um foco mais populacional. Portanto, a saúde pública preocupa-se com a população e com os envolventes populacionais. Enquanto que o médico de clínica de medicina geral e familiar, o médico clínico, preocupa-se com o utente. O indivíduo. Com o indivíduo. A saúde pública, enquanto o médico de medicina geral e familiar e o outro que faz a medicina personalizada se preocupa com o diagnóstico, o médico de saúde pública tem a preocupação com o ambiente, fatores que envolvem a pessoa e que podem promover, condicionar a doença e atuar sobre esses fatores. Ou seja, e daí vem a área de intervenção da saúde pública na prevenção das doenças, promoção da saúde. E prolongando a vida, como é óbvio. Exatamente, vigilância epidemiológica, políticas de saúde, exatamente, etc. Quais são, para si, os maiores desafios que a saúde pública enfrenta em Portugal hoje em dia? A saúde pública tem vários desafios. Com a grande mobilidade das pessoas, é muito fácil haver transmissão de condições, de doenças, de um ponto para outro ponto, com uma facilidade muito grande. Se a saúde pública tem como função prever para evitar determinado fator venha que ser causa ou venha promover a doença, a antecipação é a palavra que eu posso usar para dizer que é preciso que o médico de saúde pública antecipe qualquer fator. O aquecimento global, os fenómenos climáticos extremos, que resulta do aquecimento global. As migrações, as novas doenças emergentes que resultam de radiações e outras situações parecidas, é a responsabilidade da saúde pública analisar, interpretar e tirar as devidas ilações, com base em modelos preditivos, em testes. Portanto, tem que se apoiar das outras ciências, a estatística, a meteorologia, a epidemiologia, para que, de facto, haja antecipação, que sejam identificados estes fatores e sejam tomadas medidas para evitar que este fator não se transforme numa determinante que venha a causar doença. Eu digo sempre às pessoas que conheço, é graças à saúde pública que eu, ou qualquer um amigo, familiar, vai a um restaurante e tenho a certeza que o que está a comer é garantido. Portanto, que não sai com uma intoxicação alimentar. Exatamente. Portanto, a higienização das mãos, a higienização dos alimentos, a conservação dos alimentos. Para evitar que haja contaminação cruzada. A saúde pública faz, nos bastidores, vistorias, com o objetivo de ajudar a que esse processo seja um processo regular. Eu refiro-me também, por exemplo, à água. A qualidade da água que bebemos é responsabilidade da saúde pública também vigiar, ir acompanhando, monitorizar esta água que nós bebemos e que temos a garantia de que não nos faz mal, que é uma água própria para beber. Por exemplo, a temperatura, os efeitos da temperatura sobre a população. A saúde pública tem a responsabilidade e tem um modelo preditivo para prevenir os efeitos que resultam do aumento da temperatura e do sol. Prevenção das doenças oncológicas, por exemplo, estamos agora em altura de praia. A comunicação
desses problemas identificados à população, responsabiliza também a população em relação à medida que cada um deve tomar. Claro, era precisamente aí que eu queria chegar. Porque os agentes de saúde pública desempenham o seu papel, mas é pedido também ao cidadão uma determinada resposta. Como é que a descreve? Isto é um processo. Uhum. Já foi mais difícil. Eu creio que com a pandemia as pessoas aprenderam a perceber que o comportamento de um mau, o bom, pode refletir positiva ou negativamente na sociedade. Quando um cidadão absorve bem o conceito de responsabilidade, minha liberdade termina para começar do outro. Uhum. Os meus cuidados podem ser benéficos para que não haja extensão de um problema que deveria ser contido. Quando cada um assume essa responsabilidade de forma humana, de forma madura, esta pessoa estará a contribuir para que aquela situação que poderia gerar uma propagação fique contida num espaço. Falando de contenção, a saúde pública tem o programa SINAVE. A saúde pública tem um sistema que permite ir acompanhando portanto, as doenças e as situações que são de grande potencial de transmissão. Há um registro, portanto, epidemiológico que é feito e que a Autoridade de Saúde, o Médico de Saúde Pública tomam contacto e conseguem intervir previamente de forma a quebrar a cadeia de transmissão. Cada vez que há um alerta. Portanto, é um sistema precoce, para que a população entenda. Imaginemos que vai ao hospital e tem rubéola, por exemplo, ou uma tuberculose. É da responsabilidade do clínico que assiste esta pessoa fazer o registro nesta tal plataforma. Pouco tempo depois, portanto, num período muito curto, será do conhecimento da Autoridade de Saúde que vai sinalizar medidas para conter esta situação. E fazendo contacto com a pessoa, tentando perceber por que circuitos esta pessoa passou, que pessoas contactaram com ela. A semelhança do que aconteceu na fase de Covid, que as pessoas não percebiam muito porque que as pessoas recebiam telefonemas, porque é que estavam a chatear. Mas o objetivo não era chatear. O objetivo era identificar as pessoas potenciais de poderem transmitir para outras pessoas. E é neste sentido que nós, neste processo de antecipação, fazemos este contacto. E tomamos as medidas, quer de desinfecção, quer de manifestação, quer de medidas terapêuticas, em ligação com os clínicos, para que a situação, para além de ser tratada, seja também contida. E este trabalho sendo feito de forma correta, evita e promove a saúde, prolonga a vida. O exemplo que deu é excelente porque, de facto, no momento em que as pessoas começaram a receber nos seus telemóveis, por exemplo, um alerta, a realidade da existência dos profissionais de saúde pública tornou-se evidente. E, portanto, a saúde pública e a ação da saúde pública, que era uma espécie de iminência parda, não é? Que as pessoas dizem, alguém cuida de nós. Mas receber uma mensagem, ter uma atenção, as suas vacinas estão em falta. É extremamente importante esta comunicação, não é, doutor? Esta ideia de que está presente, em nome de todos, uma entidade e um esforço de uma série de profissionais e assentes num conjunto de medidas pensadas em prol de todos e da saúde de todos. É comunicação e empoderamento. As pessoas tomando conhecimento, percebendo a diferença que faz esta informação na vida dela e nas outras, vai ser mais uma pessoa que vai ajudar que a saúde pública se efetive. Eu creio que em relação a isso já foi mais difícil. Tenho pena que só com a pandemia se tenha começado a despertar para a saúde pública. Normalmente nós não avaliamos não valorizamos o que não vemos. Temos as vacinas, por exemplo. Uma vacina, para alguns, pode ser dinheiro mal gasto. Já lá iremos com o enfermeiro Fernando Nogueira. Enquanto não houver efeito uma pandemia, não há, ninguém valoriza. Fazer ações de promoção da saúde, fazer ações de prevenção nas escolas, porque saúde pública somos todos nós. Muito bem, fica o alerta e fica também aqui expresso da nossa parte o agradecimento ao Dr. José Manuel Cunha. Vamos fazer uma pequenina pausa para as informações úteis deste Haja Saúde. Voltamos já a seguir. Até já.
O regresso às aulas está a chegar a passos largos e com ele a aventura de escolher a mochila perfeita. Para garantir que esta nova etapa é confortável e saudável para os mais novos, vamos falar sobre um assunto muito importante: como deve ser a mochila escolar. Sabemos que as crianças adoram mochilas com os seus personagens favoritos, de umas ou de outras marcas e decorações. Mas acima de tudo é fundamental que a escolha seja feita com cuidado, pensando sempre no seu bem-estar. Uma mochila muito pesada ou mal ajustada pode causar dores nas costas, pescoço e ombros, para além de prejudicar a postura dos mais novos. Mas o que é que uma mochila mal escolhida pode fazer à saúde da criança? A má utilização da mochila pode levar a problemas de saúde a longo prazo, como dores crónicas, dores de costas, pescoço e ombros, que se podem tornar crónicas, afetando a qualidade de vida da criança, problemas posturais, porque a má postura pode levar a desvios na coluna, como a escoliose e a cifose, com consequências para a saúde a longo prazo, e as dores e o desconforto causados pela mochila também podem dificultar a concentração nas aulas, prejudicando o seu desempenho escolar. Em casos mais graves, as dores podem levar a ausências escolares, atrasando também o desenvolvimento da criança. Sabia que a boa escolha da mochila é uma questão de saúde pública? O tema que hoje abordamos no podcast Haja Saúde. A longo prazo, os problemas de saúde causados por uma má utilização de mochila podem gerar custos elevados para o sistema de saúde, com tratamentos e acompanhamento médico especializado e até cirúrgico. Além disso, a falta de concentração e o mais baixo desempenho escolar podem também ter um impacto negativo na sociedade como um todo e a longo prazo. Mas como escolher a mochila ideal? A mochila deve ser proporcional ao tamanho da criança, sem ultrapassar a sua linha de ombros. As alças têm de ser confortáveis, devem ser acolchoadas e ajustáveis para distribuir o peso de forma uniforme pelas costas. Um cinto abdominal também deve estar presente, pois ajuda a estabilizar a mochila e alivia a pressão que esta faz sobre a coluna. O peso deve ser o mais leve possível. A mochila, com todos os materiais, não deve ultrapassar 10% do peso da criança. Também já perguntou à escola se existem cacifos? A organização, não se esqueça, é tudo. Os materiais escolares devem ser apenas os suficientes e acomodados na mochila de uma forma equilibrada, distribuindo o peso dos dois lados da mochila. As rodinhas, é um tema que muitas crianças torcem o nariz. E é verdade que se tornam também mais pesadas para subir escadas, por exemplo. Mas estas são uma boa opção quando há distâncias e tempos mais longos de transporte da mochila. E como carregar a mochila de forma correta? Usar sempre as duas alças. A mochila deve ser carregada com as duas alças ajustadas corretamente. Nada de mochilas à tiracolo. A mochila deve ficar próxima do corpo, evitando balanços. E com estes cuidados, a volta às aulas vai ser muito leve e divertida. E a saúde dos nossos filhos estará garantida. Estamos de volta ao Haja Saúde, hoje dedicado à importância da saúde pública. Está connosco agora Paulo Santos Luís, delegado de saúde e médico especialista de saúde pública da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Falámos na primeira parte com o Dr. José Manuel Cunha, em termos gerais sobre a importância da saúde pública e abordámos a importância da ação, prevenção em situações extremas. Vamos conversar agora sobre as vagas de calor extremo e a saúde pública, ou seja, vai ser uma conversa muito quente. Vamos começar, doutor, pelos alertas. Como é que são definidos os níveis de alerta relativamente ao calor? Amarelo, vermelho, enfim, pode explicar, por favor. Os níveis de alerta que nós utilizamos em saúde pública estão baseados em vários fatores. Sendo que o principal, também por ser mais óbvio, não é? É a temperatura máxima atingida na zona em questão. Nós aqui no Médio Tejo temos como parâmetros os 35 e os 38 graus. Ou seja, se nós tivermos uma média de temperaturas máximas nos municípios do Médio Tejo entre 35 e 38 graus por 3 dias consecutivos, neste caso falamos de previsões, portanto ao dia de hoje eu tenho previsão que hoje, amanhã e depois vou ter pelo menos 3 dias entre os 35 e os 38 graus, será um alerta amarelo.
Se essa mesma previsão apontar para uma média de temperaturas máximas dos nossos municípios acima de 38 graus, teremos um alerta vermelho. Portanto, e quando estamos em alerta vermelho, é porque estamos perante uma entidade que nós designamos por onda de calor, que, no fundo, representa uma emergência em saúde pública devido ao impacto que tem na saúde das pessoas, na mortalidade e na descompensação de doenças que as pessoas têm. E quais são os principais riscos para a saúde efetivos? Desidratação, golpes de calor? Sim, desidratação, golpes de calor, o agravamento de doenças crónicas, ou seja, a pessoa que já tem uma patologia de base, que tem diabetes, que tem uma insuficiência cardíaca, que tem uma insuficiência renal, o idoso que tem um processo eventualmente demencial em curso. Portanto, todas essas situações são potencialmente agravadas pelo stress térmico, ou seja, pelo facto da pessoa estar exposta a temperaturas extremas. E a equipa do Médio Tejo, a Unidade de Saúde Pública, criou um grupo específico para os fenómenos climáticos extremos, que desenvolveu um modelo preditivo adaptado ao Médio Tejo. O Médio Tejo é uma zona do país que não raramente atinge os valores mais altos de temperatura a nível nacional, que temos amplitudes térmicas muito grandes, ou seja, entre a temperatura máxima e mínima do mesmo dia podemos ter 20 graus de diferença, e por isso os fatores que eu estava a dizer há pouco, portanto que a temperatura máxima era o principal, mas temos outros. Temos em conta os níveis de alerta que vêm do IPMA, do Instituto Português para o Mar e da Atmosfera, temos em conta um índice que o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, emite, que é o ICARO, que prevê a mortalidade que irá acontecer devido ao calor, portanto, Lisboa e Val do Tejo, região centro, Alentejo e etc. Temos em conta depois outros fatores, por exemplo, se existem partículas finas no ar, se existem aquelas poeiras do deserto que agora já começamos a ter também. Na nossa região, muito importante, se temos incêndios em curso que impedem as pessoas de abrir as janelas para refrescar as casas à noite. Portanto, e se nós nos lembrarmos da onda de calor de julho de 2022, esse foi um fator muito presente aqui na região e, por isso, todos estes fatores são tidos em conta quando nós, aqui no Médio Tejo, desenvolvemos o nosso modelo preditivo, ou seja, um modelo adaptado às condições da nossa população. Para as pessoas compreenderem que sintomas indicam que alguém está a sofrer os efeitos de calor que o fazem dever procurar ajuda médica. Tem muito a ver com a condição da pessoa. Se pensarmos num idoso, se calhar a desorientação e a confusão poderá ser um sinal de que a pessoa está a sofrer desse stress térmico. Infecções urinárias também. A ausência de suor, ou seja, nós já não conseguimos regular a temperatura do nosso corpo e já nem sequer suamos. Portanto, isso é um sinal muito evidente de que a pessoa está a sofrer de um golpe de calor. Náuseas, vômitos, também para não ser sinal de golpe de calor. Por isso, dependendo um pouco da pessoa e da sua condição, os sinais e sintomas poderão ser diferentes. Quais são as medidas preventivas, individuais e coletivas que podem ser adotadas? Portanto, ou seja, das individuais, eu se calhar reforçaria primeiro logo a hidratação. Não é a questão. Nós não água. E não podemos pensar só na questão dos idosos ou das pessoas que têm maior idade. O trabalhador que, por razão específica do seu trabalho, a especificidade do seu trabalho, não pode parar, deverá ter condições para se manter hidratado e deverá lembrar-se de hidratar-se. E até podemos pensar que hoje em dia nos jogos de futebol já há uma paragem que antes não existia, paragem para a hidratação. Quem trabalha ao sol, quem trabalha sobre o efeito do calor, durante estes períodos deve de facto hidratar-se mais. Cada pessoa poderá ter necessidades diferentes, mas a ideia é ser regular, é ser frequente. A pessoa ter água ao pé. Não pensar que está num trabalho e agora eu para ir beber água tenho de tirar o equipamento todo e tenho de ir buscar água lá ao fundo. Ser então, algo que está sempre à mão. Sim, está sempre à mão. Né? Portanto, do ponto de vista prático, a hidratação estar disponível. Depois temos a proteção nas horas de maior calor. Não fará sentido, se eu posso fazer uma tarefa fora das horas de maior calor, fazê-la nas horas de maior calor exposta ao calor, não é? Portanto, fazermos a adaptação das nossas rotinas e das nossas atividades. A questão da ventilação das casas, que eu falei há pouco por causa do arejamento à noite, é muito importante sabermos jogar com isto. Ou seja, durante o dia mantemos as casas frescas porque fechamos as janelas, baixamos os torres e as cortinas e protegemos a casa do calor o máximo possível, mas depois no período mais fresco, quando o sol se põe, arejar. Portanto, abrir as janelas e permitir que o arrefecimento noturno também arrefeça as casas. Senão o que vai acontecer ao longo dos dias da onda de calor, porque as temperaturas são altas consistentemente, é que se vai acumular. Medidas coletivas. Relativamente às medidas coletivas de proteção do calor,
nós temos as medidas coletivas relacionadas com a proteção do próximo. Ou seja, a tal questão de todos sermos agentes de saúde pública que nós aprendemos durante a pandemia. Se eu sei que tenho um familiar, um amigo, um vizinho, que pelas suas características poderá estar mais exposto, porque vive sozinho, porque tem idade, porque é de uma pessoa doente, deverei ser proativo no sentido de lhe telefonar, tentar saber dele durante o período da onda de calor, perceber se ele está bem. E às vezes só pela conversa nós percebemos que há qualquer coisa que não está bem. Portanto, esse trabalho comunitário de nós pensarmos no próximo também, e todos nós pensarmos bem, conhecemos alguém que se calhar se poderá ser mais vulnerável ao calor. Há uma questão fundamental, muito vasta quando se fala de saúde pública, que tem a ver com as desigualdades sociais e económicas e como influenciam o acesso à saúde. Relativamente às questões do calor, em que é que elas se evidenciam aqui no Médio Tejo? A questão das desigualdades sociais e económicas é muito importante. É muito vasta também. É muito vasta, mas é muito importante. A desigualdade económica começa logo pelo principal ponto, que é eu tenho condição económica para ter uma casa com melhor eficiência energética. E acesso à água? Portanto, acesso à água, consigo instalar ar-condicionado em casa, a minha casa tem janelas de vidro duplo, enfim, portanto, consigo proteger muito melhor do calor. E depois também na parte social, a parte da literacia, que é muito importante. As pessoas que estão mais atentas, são mais sensíveis e têm melhor acesso à informação, e daí a importância disto que nós estamos aqui a fazer hoje, da comunicação do risco, para todos nós termos as mesmas ferramentas de prevenção, neste caso, da exposição ao calor. Quando falamos, por exemplo, em menores condições ou menor conforto em casa, é também uma questão de saúde pública a existência de espaços verdes onde as pessoas possam refrescar-se, é certo? Exato. Nós aqui no Médio Tejo temos uma vantagem relativamente às grandes cidades. Nós temos mais zonas verdes onde é possível nós termos áreas mais frescas. Sempre que há uma onda de calor e que a saúde pública decreta um alerta vermelho para a saúde da onda de calor, são ativados abrigos temporários de livre acesso em toda a Médio Tejo, em todas as freguesias de todos os municípios. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que durante o período do dia existem locais frescos que são abertos pelos serviços de proteção civil municipal, onde as pessoas podem recorrer para se refrescarem, para estar num sítio mais fresco durante o dia. Quem não souber, e acredito que muita gente não sabe onde é que eles estão localizados, deve ligar para a sua junta de freguesia, para o seu município, dizer eu vivo aqui, onde é que é o abrigo mais próximo. Alguns municípios do Médio Tejo oferecem transporte, mas essa é uma medida que é sempre implementada em todo o Médio Tejo quando é decretada uma onda de calor. Para já, é importantíssima esta informação de que pode ligar para a junta de freguesia para saber de um abrigo mais próximo, se precisar de se resguardar do calor e não tiver condições na sua casa, e ficamos já combinados para, assim que houver outras boas novidades como estas, recebermos o Dr. Paulo Santos Luís para voltar a falar connosco sobre as vagas de calor e a saúde pública. Muito obrigada. Voltamos já a seguir. Sejam bem-vindos de novo ao Haja Saúde. Fizemos uma pequena pausa e vamos agora receber o enfermeiro Fernando Nogueira, enfermeiro especialista de enfermagem de saúde pública, que nos vai falar precisamente sobre vacinas. Uma questão que esteve nas últimas 2 décadas. Há mais tempo, por exemplo, nos Estados Unidos. Em Portugal é uma discussão mais recente. Enfim, podemos se calhar talvez começar por aí. Vacinas, sim ou não? O que é que achou deste debate em Portugal e da forma como ele tem sido conduzido e desenvolvido? Bom dia. Bom dia. É de facto um aspecto importante na vacinação e que pode, em alguns momentos, com esses fatores, condicionar o sucesso e interferir no sucesso da vacinação. É um debate que é um pouco cíclico e tem alguns altos e baixos mediáticos na sua abordagem, mas que eu tenho receio que nesses momentos possa interferir. Se tivermos em atenção que a vacinação
é algo que interfere no evitar da doença, e ela própria, como eu costumo dizer, pode ser a adversária dela própria, em que ao interferir na ausência da doença vai fazer com que a sensação de risco fique diminuída, o surgir de vozes que põem em causa a própria vacinação podem ter algum acolhimento em algum setor da população. No entanto, na nossa zona, de referir que ainda não é significativa esses reflexos. Temos alguns episódios de recusa à vacinação, mas são, de facto, episódios muito pontuais. Plano Nacional de Vacinação. Qual é a importância deste plano? Quais são os benefícios para a saúde pública? Começou por referir algumas décadas atrás. Eu só para fazer o enquadramento, eu vou andar um bocadinho ainda mais para trás, muito rapidamente, dizer que a primeira vacina foi descoberta há cerca de 220 anos, pelos anos 1796, 1798, foi a vacina da varíola. Cerca de 90 anos depois, descobriram a vacina, os cientistas descobriram a vacina da raiva, e daí para cá têm sido sucessivas descobertas da vacinação e introdução de novas vacinas no mercado. Também dizer que o Plano Nacional de Vacinação em Portugal data do ano 1965, foi quando ele foi constituído, inicialmente com seis vacinas. Atualmente o Plano Nacional de Vacinação contempla 13 vacinas. Portanto, é um plano que está sempre em evolução, em adaptação, quer em termos do intervalo de tempo de administração das vacinas, quer da pertinência da introdução de novas vacinas. Também dizermos que o Plano Nacional de Vacinação, como estava a referir, é algo muito específico, concreto, mas à volta do mesmo há também, eu diria, mais 3 situações que é importante relevar, que são as vacinações sazonais. Iniciámos com a gripe, alargámos ao Covid-19 e brevemente, a partir de outubro de 2024, teremos também a vacinação pelo vírus essencial respiratório. Para além disso, temos mais 2 situações. A vacinação internacional, com um enfoque, tem várias situações vacinais, mas com enfoque na febre amarela e na febre tifoide. E depois temos uma série de vacinas que são em função de critério clínico ou da situação de cada pessoa. A vacina monkeypox, a vacina hepatite B, a vacina contra o Streptococcus pneumoniae. Portanto, temos uma série de vacinas que são em função da situação clínica ou das características do indivíduo, em função desse risco. Ou seja, temos um plano que se pode dizer que é um plano bastante completo para que, em termos de saúde pública, utilizemos aquilo que a ciência tem à disposição hoje em dia de vacinação. E um plano com uma importância muito grande. Eu diria, e não sou eu, são muitos autores que dizem que a vacinação constitui um dos maiores avanços da medicina moderna. De facto, a vacinação conseguiu interferir no panorama das doenças infectocontagiosas. E temos um exemplo recente com o Covid. Toda a atitude que houve, até política de intervenção na sociedade, antes de haver uma vacina e pós haver uma vacina. Portanto, houve aqui uma interferência enorme. Por sua vez, as vacinas permitem, e será o seu grande objetivo, evitar que as pessoas fiquem doentes. Portanto, interferem com o curso das doenças, permitem a erradicação da doença. Até agora temos a erradicação de uma doença mundial, a varíola, que foi erradicada em 1980, e caminhamos para a erradicação de outras doenças, esperemos, que estão em situação de eliminação. Isto significa que em algumas regiões, em algumas partes do mundo, em alguns países, essa doença já não se verifica, embora não esteja ausente. E permite controlar determinado tipo de doenças. Portanto, é um aspecto de saúde pública fundamental que as vacinas têm. E, por exemplo, quando comumente fala-se relativamente à vacina da gripe, vamos falar de mitos, ou vai-me dizer se são mitos. Quando se diz, bem, eu não vou tomar a vacina da gripe, porque a vacina da gripe é para uma estirpe do ano anterior, ou se eu tomo a vacina da gripe eu vou ficar menos resistente, porque o meu organismo vai reagir de uma forma cada vez mais intensa e com mais recursos.
Diga-me disto, o que se aproveita de verdade e o que é mito. As vacinas sazonais destinam-se a interferir e a ajudar o indivíduo a aumentar a sua capacidade imunitária para fazer face a estes agressores, a estes vírus, que ocorrem essencialmente em determinadas alturas do ano, como referiu. Em Portugal, eu diria que seria a época do outono e inverno, mais concretamente entre outubro e março, é onde ocorrem essas patologias. A vacina da gripe tem tido uma adesão muito favorável aos grupos de risco a que ela é dirigida. A vacina do Covid tem criado e tem levantado nos últimos tempos mais essas situações de mito. E muitas vezes relacionada, lá está, com a ausência da noção de risco, ou seja, as pessoas deixaram de ouvir tanto em fatores de mortalidade, casos de doença mais grave, e a partir daí começa a haver algum campo para que alguns, e hoje em dia com as redes sociais é muito fácil disseminar as tais notícias falsas, as tais evidências que são falsas e que podem ter acolhimento nas pessoas. Claro que podem surgir outros mitos, que é eu fiz a vacina e fiquei à mesma doente, acontece também muito na vacina da gripe, porque os sintomas de algumas doenças são sintomas muito similares aos da gripe e muitas vezes o que a pessoa tem é uma simples constipação. Mas isso lá está, dá terreno para que alguém diga eu fiz a vacina da gripe, aquilo não me fez nada, fiquei doente. Não, este tipo de vacinas interferem na doença, ou seja, impedem que a pessoa tenha doença e em muitos casos, mesmo tendo doença, a doença é muito mais fraca, muito menos intensa, digamos assim. Qual é a taxa de vacinação da população na região do Médio Tejo? Estamos numa área geográfica em que eu diria que as nossas taxas de vacinação são muito boas. Os indicadores que nós temos apresentam, na sua maioria, valores superiores à região onde nós estamos inseridos, a região de Lisboa e Val do Tejo. Todos eles são superiores a 95%. Este aspecto dos 95%, na maioria das vacinas, excepto a do tétano, é fundamental porque é considerada a barreira de imunidade de grupo. Os nossos indicadores são todos superiores a 95%. Em alguns casos temos médias superiores a 99%, o que é fantástico, não é? Temos algumas preocupações, nomeadamente com a vacina do papiloma vírus humano, uma vacina que foi introduzida no ano 2008, mas que até agora ainda não obteve os resultados que outras vacinas têm obtido. No entanto, posso dizer que no grupo etário de 2015, as nossas raparigas já apresentam uma taxa de vacinação, uma taxa de cobertura de 96%, o que é muito bom, mas estamos a melhorar. Aliás, um outro fator, se me permite, e que tem estado a condicionar, e tem sido um desafio muito grande na nossa área geográfica, tem sido o número de imigrantes que tem chegado. Vêm de países, muitas vezes, onde a vacinação ainda não tem uma consolidação forte. Não significa que não tenham feito vacinas, mas não trazem documentação. Os esquemas vacinais de alguns destes países não são adequados aos nossos e isso tem sido, de facto, um desafio muito grande e estamos a tentar adequar e encontrar as melhores medidas para minimizarmos, digamos, esse problema que nos está a colocar. Mas com certeza atentos a isso e a uma adaptação rápida com um plano, digamos, de contingência de vacinação para esses casos. Quais são as novas vacinas que podem ainda ser incluídas no Plano Nacional no futuro? Falámos da vacina do vírus sincicial respiratório, Sim, okay. Que já está, no fundo. Ela vai avançar nos serviços de saúde em outubro deste ano. Vai ser uma vacina dirigida às nossas crianças mais novas, aos recém-nascidos, já que se trata de uma doença que tem uma incidência nas crianças e que tem particular perigosidade em crianças mais novas, também em crianças prematuras e em crianças que apresentam alguns problemas de saúde da área respiratória, da área cardíaca. Recebemos hoje no Haja Saúde 3 testemunhos de como a saúde pública significa não desconfiar do futuro, mas adaptar-se ao presente, prevenindo o futuro melhor para todos. Já sabe, cuide de si mesmo, essa é uma forma também de cuidar de todos nós. Agradeço ao Dr. José Manuel Cunha, ao Dr. Paulo Santos Luís e ao enfermeiro Fernando Nogueira. Muito obrigada pelo precioso
contributo para compreendermos mais sobre a saúde pública. Voltamos daqui a 15 dias, nós, neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem.